Bem-vindos ao Que Nem Tu, o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. O convidado de hoje, Karine, me fez passar por uma coisa muito louca, porque a gente se conheceu lá em 2008 ainda, né? Na época de colégio. E 10 anos depois, eu vejo o cara sendo anunciado para entrar num programa enorme que era o Big Brother. Obviamente, é uma sensação louca, deve ser uma sensação e uma experiência muito maluca você entrar num programa como o Big Brother. Mas é louco também você ver um conhecido, acompanhar um conhecido durante uma edição, sofrer junto com ele, querer defender quando algumas pessoas falam algumas coisas que não tem nada a ver com ele. É meio tenso. Karine, apresente o nosso convidado. Eu me lembro demais. Eu vou só dizer que eu acho que o convidado vai ficar surpreso, mas o Alan chorou na eliminação. Foi mesmo! Chorei. Fiquei nervoso. Cara, que honra, que prazer. Seja bem-vindo. Que prazer. Obrigado pelo convite, viu? Sério. Obrigado que você veio. Arranjou um tempinho aí nessa agenda agitada de muitas viagens, de uma viagem mais louca ainda da paternidade, né? Então, seja muito bem-vindo aqui pra gente conversar. E a viagem, você falou da viagem da paternidade, essa é a melhor viagem que eu tô fazendo da minha vida. Certamente vai ser a melhor da minha vida. É louco, viu? É doideira demais. Lucas, antes de as pessoas te conhecerem pelo programa que hoje tu tem na TV Verdes Mares, de te conhecerem pelo BBB, tu iniciou uma carreira muito promissora lá atrás, na época que eu te conheci, como modelo, e eu acho que foi um ponto de partida que deu uma reviravolta na tua vida, né? Porque na época que eu conheci o Lucas era um cara de exatas, que ele queria estudar engenharia, alguma engenharia aí, engenharia de produção mecânica, e de repente a vida dele vira ao avesso. Vira ao avesso. Era com quantos anos aí? A gente se conheceu... primeiro, assim, eu tô vendo o Alan falando e tá passando o filme na minha cabeça, porque como o Alan falou, a gente estudou juntos, né? O Alan era um aluno aplicadíssimo, ele era muito bom aluno e eu era muito vagabundo, cara. Meu Deus do céu. Gente, eu não sou exemplo de nada, viu? Mas na época a gente estudava juntos, o Alan já sabia que queria fazer jornalismo, ele manjava muito de futebol, de esporte. E nesse período é louco porque eu acabei de escrever um livro, né? Eu escrevi um romance autobiográfico justamente dessa janela do período que eu morei fora do Brasil e aí eu conheci minha esposa e tal. E é uma experiência muito legal porque você consegue reviver tudo isso que você passou. E a minha vida realmente ela virou o avesso, né? Eu na época estudava para ser engenheiro, porque eu acreditava que se eu fosse engenheiro eu ia ser bem sucedido na vida, e era um negócio meio que meu pai me falava. Meu pai sempre quis que eu fosse engenheiro, né? Então era mais o sonho dele do que o meu. E nesse meio do caminho, a moda entrou na minha vida, mas entrou mais por necessidade, porque na época a minha família, eu venho de uma família simples, né? A gente sempre teve tudo e meus pais sempre ralaram muito para dar o melhor pra gente, mas era uma família simples, de classe média baixa, como qualquer brasileiro médio aí que tá ralando para poder pagar a escola dos filhos e tal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como modelo para pagar minhas contas, pagar a gasolina do meu carro e das minhas saídas. E as coisas começaram a ficar sérias. E eu sempre tive um sonho, cara, que era sair do Brasil. Era o meu maior sonho, eu queria ir para fora do país, de algum jeito. Nem que fosse para trabalhar, sei lá, nem que fosse para trabalhar de qualquer coisa. Eu queria morar fora do Brasil. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na China. E eu até brinco que, na verdade, foi a China que me escolheu, não fui eu que escolhi a China, porque foi o primeiro país que apareceu fazendo os trabalhos e ficando sério. E aí o meu agente chegou: olha, Lucas, tem uma agência na China que trabalha com modelos. Na verdade, o mercado da China trabalha com modelos que não têm experiência. E eu acho que pode ser uma boa para você começar a sua carreira, já que você quer morar fora. E foi aí que eu saí. E aí a vida virou o avesso, porque eu largo a engenharia, deixo a engenharia de lado, e começo a viver uma outra vida completamente diferente. Eu queria trabalhar numa refinaria, queria trabalhar com petróleo e tal. E de uma hora para outra, eu começo a trabalhar com moda, morando na China, passando perrengue pra caramba. E era quantos anos? 18 anos? 20? De 18 para 19 anos, era. 18 para 19 anos, que era bem no período pós-vestibular ali. Eu entrei na faculdade, aí fiz faculdade, e aí nesse período, no meio da faculdade, surgiu a oportunidade. Mas, Lucas, como foi que eles te encontraram, assim? O Alan disse que tu já era bonitão na época. Não era nada. Era o bonito. Era nada, era baleado. Eu já foi Fabi, coloca uma foto aí. Minha Nossa antiga Senhora. do Lucas. Gente só do pra céu. gente ver.
Hoje, quando você olha e compara, obviamente, o Cara, Lucas eu tá era- bem melhor. Mas na época ele já fazia sucesso. Ó. Não, mas Pá. eu era muito gente do céu. Não, mas o Cara, Alan também melhorou, viu? Não, o Alan tá a mesma carinha. Ele só ficou com os traços mais maduros, mas o Alan tá com a mesma carinha. É muito louco. Na verdade, nós éramos 5. Faltou uma amiga nossa que é a Carol. Então éramos nós 5 e eu vou falar, esse período era muito legal. Gente, era muito legal mesmo. E esse Passou um filme cabelão na minha aí, cabeça. esse cabelão aí. Era promessa, tipo a do Safadão? Não. Eu era metaleirão, era heavy. Não, eu ainda sou, só cortei o cabelo, né? Eu tenho orgulho de dizer que ainda sou roqueiro mesmo. Mas é porque pô, todos os meus ídolos eram cabeludos, né? Mas o Alan disse que o pessoal ficava te chamando de capim cubano. Capim cubano, porque na época o capim cubano fazia um sucesso danado. E aí eu tinha o cabelo era parecido. Mas é engraçado, né? Porque tem muita gente que fala que você fez plástica, não sei o quê, mas as feições vão mudando muito, né? Então... E eu olhando assim, eu era muito diferente. Você vai cara. amadurecendo. Vai amadurecendo mesmo. Mas é engraçado, ó, nesse período tem uma história engraçada, porque eu não era modelo aí, claro, obviamente, né? Que dá pra ver que eu não era modelo, né? Nem minha Nossa Senhora do Céu. E nessa época, eu não sei se o Alan vai lembrar, eu tinha uma namorada. E essa minha namorada foi o motivo de eu virar modelo. Porque a gente terminou. E aí eu pensei, cara, eu acho que essa mina terminou comigo porque eu sou muito feio. Juro por Deus. Meu Deus. Aí eu cortei meu cabelo, nessa época. Eu cortei o cabelo. Nesse período eu já tava mudando as roupas. Eu já tava começando a andar com as roupinhas melhor. Porque eu era só camisa de banda, camisa preta e tal. Aí eu cortei o cabelo e entrei na academia. Então eu comecei a mudar minha roupa, meu cabelo, meu corpo. Porque eu pensei que se eu ficasse mais bonito, ela iria me querer de volta. E na verdade não era isso. Aí né? alguém te viu no meio da rua. Na praia. Aí foi bem nesse período, né? A gente acabou, aí eu comecei embora, né? Aí eu falei, vamos embora, essa menina me deu um chute. Aí na verdade não era nem isso, né? A gente só simplesmente acabou. E aí eu acabei virando modelo. Eu fui convidado, tava na praia jogando bola, e aí um agente me viu e falou, você tem um perfil e tal, você é alto, não sei o quê. Achou que era pegadinha ou você acreditou? Eu tinha certeza que era pegadinha, velho. Porque, cara, pelo amor de Deus, porque você fica com receio, né? Um cara no meio da praia te entrega um cartão e fala, aquelas conversas, né? Só que aí é o pagar pra ver. Eu paguei pra ver e acabou que a vida... É muito louco, porque assim, tem um cara que eu gosto muito, que é um financista, e ele é mais conhecido pela carreira dele como escritor do que como financista, que ele se chama Nassim Taleb. E ele fala muito sobre as aleatoriedades. Provavelmente vocês vão conhecer pelo Antifrágil, né? O Cisne Negro, são os livros mais conhecidos dele. E ele fala muito de aleatoriedade, né? A vida, ela é um conjunto de... Eu acredito nisso, né? Eu sou cristão, eu sou católico e tudo, mas apesar disso, eu acredito muito que a vida é feita de aleatoriedades, tem um pouco de Deus, tem um pouco de sorte. E é muito louco, porque tava tudo caminhando para eu ser engenheiro. Eu ia ser engenheiro e trabalhar, pô, eu tinha vontade, meu pai, né? Que eu trabalhasse na Petrobras e tal. E aí no meio do caminho eu vou pra praia, conheço um cara, e aí o cara vai e fala assim, bicho, tu poderia ser modelo, e nessa época eu precisando de dinheiro fui, e aí o resto é história, né? E aí eu mudei tudo, mudei vestimenta, mudei não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar... Mas isso tudo aqui, né? Aqui, em Fortaleza. Aqui. Aí tu fazia, tipo, desfile, era modelo fotográfico, fazia tudo. Eu fiz o primeiro trabalho que eu fiz foi um catálogo. Aí, cara, me pagou R$800. Então, naquela época... trabalho... Não, hoje em dia, naquela época hoje em dia era muito dinheiro, tá não, dando mas 800 naquela época era conto. muito dinheiro. Não, tô brincando, era muito dinheiro. E aí, eu me lembro que na época, na verdade não foi 800, foi R$850. E eu me lembro que o cara foi lá em casa, na casa dos meus pais, me pagar. Gente, era só nota de 100. E eu vendo aquele dinheiro, eu falei, meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro. Né, vendo eu vendo um monte de dinheiro. Daí eu ganhava R$300 na faculdade. Eu participava de uma bolsa e tal. Ganhava R$300 por mês. Eu falei, cara, se eu fiz esse dinheiro trabalhando com esse negócio é bom, tem dinheiro. Aí eu comecei a fazia tudo. Evento, desfile, catálogo, fazia de tudo. E aí veio esse convite pra ir pra fora do país, que aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Assim. Foi. E aí você foi pra China. Como é que foi, assim, quantos países que tu acabou indo por conta do teu trabalho e os perrengues que tu passou? Porque eu imagino você ir pra uma cultura completamente diferente. Acho que da comida de tudo. a tudo, né? Assim. É assim, na verdade, eu até falo, né? Assim, a ignorância é uma bênção, porque se eu soubesse da quantidade de dificuldades que eu poderia passar, porque a China é um país maravilhoso, assim, culturalmente falando, é incrível.
Assim, tem muita coisa legal para você ver, mas é um país muito diferente. Assim, é um outro mundo. Quando você entra na China, você tem que realmente desconsiderar muita coisa que você, principalmente a gente que é brasileiro, que tem um estilo de vida mais relaxado e tal. E quando a gente vai num país que é completamente diferente, é um choque cultural. Mas naquela época eu só queria ir embora. Eu só queria, não era ir embora da casa dos meus pais, não era isso. Eu Uhum. queria Ver o ver o mundo. mundo. Né? Eu queria ver o mundo porque eu queria ver como era essa história de pessoas que falam idiomas diferentes e conhecer outras culturas, pessoas que não fossem brasileiras. Então, eu poderia ter ido para qualquer país. Se aparecesse, sei lá, Argentina, Paraguai, qualquer país, eu queria ir. E quando a China veio, eu simplesmente aceitei sem ponderar os riscos e sem ponderar que eu não tinha dinheiro suficiente caso houvesse um perrengue, que eu não tinha suporte de ninguém, que eu não tinha apoio de ninguém. Eu me confiei no cara que me vendeu pra fora, eu confiei na agência que eu tava indo lá e me confiei que Deus estava comigo. Foi isso, cara. Seguro, que nem a música, né? Segura na mão de Deus. Meu irmão, segurei na mão de Deus e fui. E tu falava inglês? E falava inglês, mas meu inglês não era tão bom. Hoje eu tenho a sorte de ter um bom inglês, mas na época não era. Era o suficiente para se comunicar. Eu Uhum. estudei e tal, né? Uhum. Minha mãe pagou um bom curso de inglês para mim, mas eu não falava o suficiente para manter uma conversa e tal. Sim. Mas não passava fome. E, cara, quando eu cheguei lá, eu passei muito perrengue, velho. Puta, cara, muito perrengue. Assim, perrengue de tipo assim, eu tive que. Teve um momento dessa minha trajetória que eu tive que roubar pra comer, porque foi muito perrengue mesmo. Quando eu falo que eu tive que roubar pra comer, aí tem muita gente que pode dizer assim: ah, mas por que que você não pediu ajuda pros seus pais? Porque aí envolve um negócio um pouco mais complexo. Quando eu fui sair do país, que eu fui dizer pro meu pai que eu tinha recebido uma proposta de ir pra China e que eu ia trabalhar como modelo, aí vem aquela história. Tem um preconceito pela profissão, porque a profissão do modelo ainda é muito associado à prostituição. Então, por exemplo, hoje, é até uma coisa que eu fico revoltado mesmo, assim, garota de programa, não desmerecendo garota de programa, não é isso, mas garota de programa, acontece uma polêmica, aí as pessoas botam a profissão modelo, não é modelo, cara, porque a profissão de modelo é uma profissão muito difícil, é uma profissão que exige muita disciplina, que exige muita abdicação, sabe, você tá longe de família, passa perrengue pra caramba, então é uma profissão muito difícil. Então, quando eu disse lá em casa, eu recebi uma proposta para ir para a China. Aí teve o preconceito do meu pai, o receio também por ser pai, Uhum. poxa, o cara tá indo para um país totalmente diferente do outro lado do Atlântico. Então eu fui para a China, era totalmente diferente. Aí, quando as coisas começaram a dar errado, tinha a história do ego, de eu não querer dizer pro meu pai que tinha dado tudo errado e que ele estava certo. E que realmente não Uhum. fazia sentido eu largar a faculdade, largar trabalho, largar minha vida aqui. Então, nessa época, eu cheguei a ponto de eu não tinha dinheiro para comer mesmo. Então, foi um pouco mais. Assim, a história é muito longa, senão eu vou ficar só falando aqui. Não, mas a gente quer saber muito disso, porque o que que aconteceu? O combinado que te venderam quando tu chegou lá não era exatamente o que tinham combinado contigo? É exatamente isso. Porque eu até detalho muito bem isso no meu livro. Porque o que, que acontece? É, esse livro que eu escrevi e que, se tudo der certo, Deus quiser, em março eu estou lançando ele. Ele é um livro que é um romance autobiográfico que eu mostro um pouco da minha história com a minha esposa. Então eu até brinco que é um romance improvável porque eu poderia não ter ficado com ela. A Uhum. vida poderia ter me levado para outro lugar. Mas é também um manual para que as pessoas que lerem o livro elas se sintam incentivadas a arriscar na vida. Porque existem muitas coisas que a gente pode viver se a gente simplesmente aceitar certas oportunidades, se a gente se expor a certas oportunidades. Uhum. Então, viver várias situações diferentes para que a vida nos conduza a algum lugar. E quando eu aceitei, e eu agradeço muito, não pelas dificuldades, não é isso, mas eu agradeço lá atrás eu ter dito assim, cara, eu vou, independente de eu saber para onde eu ir. Porque quando você analisa, é uma loucura, óbvio, Uhum. né? Eu recebi um e-mail de uma agência. Um e-mail, não, tipo, não tinha. Eu não conseguia nem verificar, porque na época a internet não é como é hoje. Uhum. Então eu não tinha meios nem de verificar se de fato era uma agência real, se aquilo ali Uhum. era de fato existia, se não era tráfego Tráfico de pessoas e humano. tal. Poderia ter sido, cara. Uhum. Poderia ter sido tantas coisas, né? Tantas coisas ruins. Uhum. Mas eu simplesmente fui. Quando eu cheguei,
A agência que eu fui foi a primeira agência em Xangai, na verdade a primeira agência na China, a levar modelos estrangeiros para o mercado chinês. Então eles eram enormes, eles foram enormes. Só que quando eu cheguei lá, eles estavam falindo. Então, tipo assim, eu e mais outros 4 modelos, a gente era os últimos da agência ali. Tipo, a agência estava tentando ver se conseguia se reerguer. E nesse meio tempo, eles fecham as portas. E vocês ficam sozinhos lá. Foi assim, para resumir, porque a história é longa e fazendo um jabazão aqui do meu livro, eu vou detalhar isso no livro, mas basicamente quando eu cheguei, o primeiro choque que eu tive foi logo o carro que foi me buscar. Cara, era uma van, caí nos pedaços. Aí eu já liguei o alerta, né? Fiquei morrendo de medo. Quando eu cheguei no apartamento, era um apartamento que era um muquifo, assim, total. Muquifo total, que eu fiquei, caramba, bicho, é aqui. Aí eu já bate aquela ansiedade. Depois eu fui para um apartamento definitivo. E aí nesse apartamento eu dividia com outros 4 modelos. Era um sul-africano, 2 franceses e uma menina que era russa. E nesse meio tempo, essa galera era mais experiente. Então eles foram saindo. Eles foram indo embora, porque eles entenderam que a agência estava indo mal. No final das contas, só ficou eu e um cara. Da agência todinha só ficou eu e um cara. E esse cara, acabou o contrato dele e ele foi embora. Aí eu fiquei só. Em seguida vem o Ano Novo Chinês. E o Ano Novo Chinês, para quem não sabe, é o único período na China que realmente o país para. É tanto que é lei, você é obrigado a voltar para sua cidade natal. Lá é muito comum as pessoas saírem das cidades interioranas e irem para os grandes centros para trabalhar. É muito comum. É um país terceiro mundo, é um país que tem muita pobreza, então é muito comum pessoas de cidades menores irem para Beijing, irem para Pequim, irem para Xangai e tal, Hangzhou, essas cidades maiores. Quando entra o Ano Novo Chinês, elas são obrigadas a voltar para a cidade delas. É uma lei federal que elas têm que voltar para visitar a família. Então, nesse período, é o maior êxodo humano do mundo, assim, nesse período desse movimento dessas pessoas. E é o período que tudo fecha. E quando entra o Ano Novo Chinês, a dona da minha agência aproveitou que tudo fechou e ela simplesmente sumiu, foi embora. E aí um belo dia eu acordo com o cara que me acompanhava lá, o meu tradutor, dizendo assim, o Adair, ele era um mexicano que falava chinês, e ele disse assim, Lucas, cara, é o seguinte, a Rabel, né, que era o nome da dona, ela foi embora, sumiu, tu vai ter que arrumar um canto pra tu ir, não tem dinheiro, ela não pagou ninguém, não pagou a gente, não pagou o funcionário, pagou, e ela foi embora, sumiu. Falei, caralho, fudeu, velho. Fudeu. Eu não tinha pra onde ir, meu visto perto de acabar. O apartamento era alugado em nome da agência, o que significaria que em breve eu teria que ir embora. Então o bicho foi foda. Aí esse período foi o período que foi o maior limbo que eu passei na vida mesmo, porque eu não tinha pra onde ir, meu visto estava perto de vencer, eu não tinha dinheiro nenhum, que aí é justamente o período que eu começo a roubar pra comer. Tinha um Carrefour lá do lado da minha casa e eu virei especialista. Eu fiquei até com medo. Olha a loucura. Eu roubava tanto no supermercado pra comer que o meu medo, olha a noia, eu tinha medo de virar um hábito, de eu não conseguir mais deixar de roubar. Eu fiquei, meu Deus, cara, eu tô roubando tanto pra comer que eu tô com medo de quando eu voltar pra casa eu chegar no supermercado e roubar e continuar. Porque isso virou eu já tinha meio que um jeitinho assim. Eu tinha até eu até brinco que eu tinha uma bolsa da Nike e ela era perfeita pra roubar, porque ela tinha um bolso que era direitinho, eu tirava dela e jogava lá dentro. E não é que eu me orgulhe disso, né? Não é que eu me orgulhe, mas era um pouco de necessidade, era um pouco de ego também, de não querer dizer pro meu pai que deu errado. Então esse período foi um período que eu consigo depois superar e tal, e aprendi muita coisa, mas foi justamente por isso. Eu acreditei na agência, fui pra lá, não tinha muito como verificar o que eu tava vendo, se era realmente real, mas eu simplesmente fui na cara e na coragem, e passei por essas dificuldades Mas eu vou te falar, esse período foi um período de muito aprendizado mesmo. Parece até clichê, né? Mas foi muito aprendizado. Mas aí tu sai de lá e vai pra outro país, consegue... Como é que tu conseguiu? Porque aí poderia também ter desistido. Tipo, cara, isso aí é muito roubada, né? Assim, Sim. essa carreira de modelo. Mas aí tu ainda permanece, né? Eu permaneci. Foram 5 anos vivendo assim. E detalhe, esses foram os 3 primeiros meses, né? Pois é. É aquela coisa. É por isso que eu falo que a vida, ela é um conjunto de aleatoriedades. Por quê? Nesse período, aí é uma mistura de aleatoriedade, fé, Deus, assim, é bem complexo. As coisas que eu acredito, né, são bem complexas. Mas
nesse período, nesses 3 primeiros meses, ali perto do meu visto vencer, durante o Ano Novo Chinês, lá na China, tinha muitas baladinhas, assim, que os modelos vão e tal. A gente é convidado e não paga pra entrar, né? Só que nesse período eu tava sem dinheiro. Então, por mais que a balada fosse gratuita, a gente não pagasse nem a bebida nem nada, mas eu tinha que gastar pra ir pra lá. Seja de metrô ou seja de táxi. E eu não tinha grana pra pegar o metrô. Aliás, eu não tinha grana pra pegar o táxi. E o metrô, ele fechava. Ele, tipo, fechava e se eu fosse pra balada, eu não tinha como voltar pra casa. Então eu acabava não indo. Só que um belo dia, cara, eu tava tão triste. Porque, pra mim, a maior dificuldade... Tinha uma coisa que era muito difícil pra mim. E era mais difícil do que roubar, pra vocês terem noção. Era conversar com a minha mãe. Porque na época, eu tinha um iPodzinho, sabe? E eu não tinha iPhone, mas eu tinha um iPodzinho. E a gente se falava pelo Skype. E como lá em casa não tinha internet, aí eu ia pra um Starbucks, que ficava perto da minha casa, pegava o Wi-Fi e conversava com a minha mãe. E toda vida que eu conversava com ela, e aí, meu filho, como é que tá? Eu contava um caminhão de mentiras. Ah, que tá tudo bem, eu tô trabalhando muito, tô aproveitando o Ano Novo Chinês pra conhecer a China e tal. E, na verdade, bicho, eu não tinha nem energia em casa. Então, essa parte era difícil pra mim. Então, era um período que eu chorava quase todo dia. Porque a gente se falava quase todo dia. Então, esse período foi difícil. Então, eu não queria mostrar pra minha mãe que, de fato, eu tava tendo muita dificuldade. E aí, nesse período muito triste e tal, com muita dificuldade, os meus amigos ficavam me chamando, meus amigos assim, uns conhecidos que eu tinha, ficavam me chamando pra ir pra festa e tal. E um belo dia, cara, eu tava tão mal, que eu disse assim, rapaz, quer saber, hoje eu vou pra uma festa. Eu vou pra uma festa, vou dar uma curtida e tal. Na hora de voltar, eu espero o metrô abrir, depois pego o metrô e volto, né? Não dava pra pegar o táxi. E aí, quando eu vou pra balada, eu conheço uma menina, que eu digo que é um anjo que apareceu na minha vida, chamada Lorena Ganan. Essa menina, eu a conheci, a gente acabou ficando nessa noite e tal. E a gente voltou pra casa dela, e quando eu tava... A gente passou a noite juntos e tal, e quando eu tava pra ir embora, calhou de eu dizer pra ela o que eu tava passando. Aí ela ficou desesperada, quando eu disse que tava passando tudo aquilo, ela ficou desesperada e disse, não, eu vou te ajudar. E aí foi, tipo assim, uma mistura de aleatoriedade por eu ter aceito o convite e ter ido pra essa balada nessa noite, depois de ter negado várias outras vezes. É um pouco de Deus, assim, tipo, cara, Deus dizendo assim, olha, vai lá, cara, se salva. Aí eu fico na China mais 3 meses, porque ela conseguiu um contrato numa outra agência pra mim, eu assinei um novo contrato, renovei meu visto, e aí fiquei mais 3 meses. Então eu passei 6 meses. Então esses 3 primeiros meses foi essa dificuldade, e depois os outros 3 meses foi um pouco mais fácil, assim. Se Eu tava numa recuperando, agência né, assim. melhor, sim. Mas mais à frente você encontra outras ciladas de agências ou depois desse trauma nos 3 primeiros meses tu consegue já entender qual era a malícia, né? proposta que realmente era uma proposta mais séria, uma proposta mais real, ou tem também várias outras Várias. ciladas? Várias roubadas, né? Várias roubadas, porque tem um cara que eu gosto muito, que inclusive ele é um cara que eu me inspiro do meu projeto Vamos Descobrir, né? Do nosso projeto aqui com a TV Verdes Mares. Que ele se chama Pedro Andrade. Hoje ele tá na CNN e ele era do Globo News. Ele tinha um programa, ele fazia parte daquele programa, o Manhattan Connection, e ele tem até um programa de viagens, que na época era o Pedro pelo Mundo. Ele fez um documentário chamado The Naked Truth About Male Models, né? A verdade nua e crua dos modelos masculinos. E que de fato a verdade é essa, assim, a gente participa dos eventos glamurosos e tal, show de bola, e depois você volta para sua realidade, que é o apartamento velho, sem dinheiro e tal. Essa é a realidade de um modelo masculino. Para a mulher é um pouco mais fácil, tem mais dinheiro, mas também tem muita dificuldade. E aí, cara, bicho, a realidade é que foi perrengue 90%. 90% de todas as minhas viagens foi perrengue. Eu fiz dinheiro de verdade em uma viagem só. 2 viagens só. Assim, as outras todas foi só perrengue. Eu me envolvi com a dona de uma agência que eu trabalhei na Indonésia, e ela me botou pra fora da agência. Assim, foi loucura, foi loucura. Foram 5 anos como diz aquela frase, né, do Lobão, né? Eu vivi 10 anos a 1000. Eu prefiro viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Eu vivi 10 anos a 1000 porque, os 5 anos aí, porque, meu irmão, foi de tudo, velho. Foi de tudo, absolutamente tudo. Lucas, tu falou aí sobre até o preconceito que tem muito nesse mundo, né, assim, dos modelos e tudo. Mas, assim, chegou, assim, pra ti essa história do book rosa, né? Não sei se pra modelo masculino eles falam isso, que até na novela Tem da muito, Angel, né? tem Que o pessoal muito. falava, pegava os modelos, a pessoa indo pra trabalhar e acabava levando pra prostituição, né? Chegaram
a te chamar, a te oferecer pra entrar nisso? Ou não chegou pra ti? Não é bem assim? Não, assim, isso rola muito. Isso rola muito. É, eu nunca vi dessa maneira que realmente acontece de chegar a proposta por intermédio da Da agência. agência, né? Que deve existir? Claro que deve, né? Claro que Uhum. deve. Esses caras, quando vão escrever esses roteiros de novela e tal, eles fazem pesquisa e óbvio que existe, né? Uhum. Pra mim não chegou assim, mas chegaram propostas, óbvio que chegaram, Uhum. óbvio. Menos, mas teve um mercado em específico que foi Nova York. Que Nova York, para quem não conhece assim, esse meio de moda, sabe, aquele lugar que todo mundo idealiza. Eu quero ir pra Uhum. Nova York. Lá Uhum. eu vou pegar os grandes trabalhos e tal. E eu fui pra Nova York. Eu consegui uma agência grande que me levou pra lá, fui no Fashion Week e tal. E aí eu fui fotografar com um cara que era eu não posso nem dizer o nome assim, porque é um fotógrafo muito grande, cara. Uhum. Ele é muito grande. E aí no meio da foto o cara me chamou, aí falou pra minha agente, ó, a moça que tava me acompanhando, ó, eu gostei desse menino aí, eu era novo e tal, sei lá, eu tinha 21 anos e tal. Ah, eu gostei desse garoto aí, eu quero sair pra jantar com ele. Ela, ó, vai lá com ele, sai pra jantar com ele, porque ele é fulano de tal, e ele faz campanha de uma marca grande, pode ser que ele te encaixe e tal. Aí eu falei, puta, velho, que bode. Mas acontece. Então, se eu tô aqui hoje conversando com vocês e eu não virei um supermodelo, é porque eu recusei, né? Mas de fato rola. Nunca chegou desse jeito, mas que Sim. tem. Institucionalizado, né? O Assim. negócio é organizado, com certeza tem. Com E tu certeza foi tem. assim, tu falou da Indonésia, na Tailândia, falou da China, Nova York. Quantos países, assim, tu acabou indo por conta da tua Da carreira de moda. modelo, né? Ó, eu fui pra China, aí na China eu morei em duas cidades diferentes, que foi Xangai e fui pra Guangzhou também. Aí eu morei em Hong Kong, que hoje voltou a ser China, né? Morei em Hong Kong. Nova York, Estados Unidos, eu morei em Los Angeles também. A Indonésia, Malásia, poxa, foram muitos, Coreia do Sul, foram muitos lugares. Foram muitos É nesse lugares. período que tu conhece tua esposa, que também trabalhou como modelo, né? Sim, eu conheci a minha esposa na primeira semana que eu cheguei na China. Eu conheci. Eu cheguei na primeira semana eu a conheci. A gente tava era uma prova de roupa de um desfile da Calvin Klein. E ela tava lá e eu olhei assim e falei, poxa, que mulher maravilhosa e não sei o que, não sei o que e tal. E já troquei o telefone com ela e foi tipo muito intenso e a gente só começou a namorar 2 anos depois desse encontro e tal, mas foi na primeira semana, meu irmão. Na primeira semana. E foi louco porque foi o primeiro país que eu fui e depois a gente se reencontrou e tá aí até Vocês se juntos. reencontraram onde? Foi assim, a história é longa, né? Mas a gente se conheceu na China. E ela fez o dever de casa, né? Ela pisou muito em mim durante muito tempo, né? E aí nesse período, a gente ficou uma vez, ela foi embora, e a gente se reencontrou um tempo depois, porque eu comecei a ficar com a menina que morava com ela. Ela voltou pro Brasil, ela foi terminar os estudos e tal, Uhum. e ela morava com uma menina, eu comecei a ficar com essa menina, e essa menina foi falar com ela pra pedir conselho de mim, cara. Uhum. Aí por causa disso a gente começou a se falar de novo, e a gente voltou a se falar mesmo com muita frequência mesmo. E aí quando foi um tempo depois eu tava em Nova York. E aí começou a ficar muito sério a ponto de eu dizer assim, cara, eu tô apaixonado por essa mulher, eu quero ir embora, eu quero encontrar com ela. E eu peguei um avião e fui bater lá na Coreia do Sul. Ela tava lá, Ela tava na Coreia tava do na Sul e Coreia tu do tava Sul. nos Estados E Unidos. eu tava em Nova York, tava nos Estados Unidos. E aí, meu irmão, assim, foi bom também porque eu já tava passando muita dificuldade mesmo lá, porque Nova York foi muito difícil pra mim, assim, muito difícil mesmo. Eu tava literalmente lavando prato pra pagar minhas contas, que era o Uhum. jeito. Trabalho de modelo esquece, tava fazendo nada. Então eu trabalhava dentro de um restaurante. E nesse período eu peguei ali minhas economias e tal, comprei uma passagem e fui bater lá. E aí, meu irmão, nunca mais a gente largou. A gente começou a namorar e morar junto no mesmo dia. Uhum. Isso com quantos anos? Eu tinha. Faz 10 anos, eu tinha Ah, 22. olha aí. A gente falou muito sobre aleatoriedades e pra mim é uma coisa muito louca, aleatória, quando tu entra no BBB. E as pessoas têm muita curiosidade para saber, sempre se perguntam muito, eu imagino que tu deve responder. Quem te encontra, tu deve responder essa pergunta, que é como se dá esse processo de seleção, de escolha do BBB, como é que Aham. funciona, que cadeira elétrica é essa que tu passa lá, responde várias perguntas e fazem várias imagens, como é esse processo todo de seleção mesmo do BBB?
claro, do que você pode contar, né? Não, eu posso contar tudo, assim, de como foi comigo, né? De foi o meu processo. Não tem muito. O que eu tô contando aqui, facilmente as pessoas acham na internet. Mas o processo é um processo. Antes de eu entrar no Big Brother, eu achava que era falso ali, que eu achava que era combinado e tal. Inclusive, eu falei pra Karine que a gente, na época de colégio, a gente chegava a conversar sobre BBB e o Lucas sabia até porque, assim, na época que a gente estudava junto, era uma época que o BBB, ele selecionava participantes dentro de uma estética, né? Era só os lindos, Era só né? os Era só lindos, os lindos. né? Hoje em dia Aí eu você lembro- encontra aí gente eu lembro normal, que- né? exatamente. Aí eu lembro que o Lucas falava até assim, tu sabia que no BBB o cara tem que ter um mínimo de altura, que é abaixo de 1,80 eles não selecionam. Eu lembro que o Lucas ficava com essas teorias que eu não sei se procediam ou não. É que na verdade não é. Assim, aquilo ali era achismo, né? Porque. Que o povo falava, porque né? era achismo. E é engraçado, porque o Big Brother nunca foi um programa que de fato eu assistisse. Porque na época da escola, assim, a época que a gente estudava junto e tal, o Big Brother passava meio que tarde ali. Sei lá, era tipo 10h30, 11 horas da noite. E nesse período eu tinha que dormir por causa que tinha aula no outro dia. Então eu não assistia. Quando eu fiquei um pouco mais velho e fui morar fora, eu não assistia porque eu não tinha TV. Fora. Então o Big Brother não foi um programa que fez parte da minha infância. Ele não fez parte. Então eu nunca tive um sonho de entrar no Big Brother. Eu me lembro até que uma vez eu tava conversando com um dos participantes da minha edição e o cara, tipo, se inscreveu 15 vezes, 16 vezes. Eu até me sentia mal, cara, porque eu me inscrevi uma vez e entrei. Mas tu se inscreveu, ninguém te chamou, né? Assim. Escrevi. É até uma coisa engraçada, que tem gente que fala assim, é combinado porque eles escolhem pessoas. Como é que funciona? Quando você se inscreve, você faz o processo de inscrição normal, lá o que eu fiz, você se inscreve, preenche o formulário, responde as perguntas, e aí você escolhe uma seletiva. As seletivas são as cidades onde eles vão fazer a seleção das pessoas. Nessa seletiva, vamos supor que ela seja dia 15 de maio, exemplo. A equipe vai chegar dia 10 de maio. E ela vai sair por vários lugares na cidade, procurando pessoas que elas entendam que tem um perfil. Porque elas querem garantir mais pessoas. Sim, Para ter certeza que dessa seletiva ela vai tirar alguém que tenha um perfil do programa. sim. Então, não é que a pessoa que não mandou o vídeo entrou lá no Somebody Love, não é isso. É que, na verdade, elas, por exemplo, ela vem aqui para Fortaleza, ela vai lá na Praia do Futuro, vai a Beira-Mar, aí olha um cara, aí vê o Alan e fala, pô, acho que esse cara tem um perfil. Aí eles chegam lá, entregam um cartãozinho e chamam pra vai lá, e seletiva. a pessoa vai pra Seguinte, seletiva. sou do Big Brother, já pensou em entrar no Big Brother? Aí vai. No meu caso, eu me inscrevi porque cara, foi muito louco, foi numa brincadeira mesmo, tava numa mesa assim, eu e os meus sócios, na altura a gente tinha uma rede de restaurantes e tal, e a gente brincando que tava com a consultoria financeira, aí, rapaz, o que que a gente faz aí pra dar uma bombada nas nossas redes sociais? Aí o meu sócio, bota o Lucas aí pro Big Brother, que o bicho é bonitão e vai que dá certo, ele entra. E eu me inscrevi assim, Meu Deus. foi. Aí foi até o meu sócio que gravou o vídeo, eu fui pro salão do meu restaurante, aí eu sentei na mesa e tal, me apresentei, fiz um videozinho rápido de 1 minuto, me inscrevi e mandei. E quando eu mandei, eu olhei pro meu sócio e falei, cara, eu tenho certeza que eu vou entrar, velho. Eu tenho certeza absoluta que eu vou entrar. Aí ele, Nessa "Por que que época, então, tua namorada, na época era namorada, Era né? noiva. Tua noiva nem sabia. Não, eu só contei pra ela. Quando Porque o que deu que certo. acontece? Eu contei um pouco antes. Eu não gosto de gerar expectativa em nenhum projeto que não deu certo até então. Assim, se o projeto não caminhou, eu não gosto de gerar expectativa. Porque aí se não dá certo, você fica frustrado e Sim. tal. Então eu fui, aí eles aprovaram, aí eles mandam tipo um e-mail. Tipo um e-mail não, eles mandam um e-mail. Seguinte, a gente gostou aqui, você passou na primeira fase, nos vemos na seletiva. A seletiva é essa cidade que você Sim. escolhe. Tem várias opções, né? Eles dividem por região e na região eles dividem em algumas cidades. Desculpa. Quando eu escolhi João Pessoa. Aí eu me lembro que eu ainda falei assim, rapaz, eu vou pra João Pessoa de ônibus, pra não ter perigo de eu pagar uma passagem cara de avião e Entendi. chegar lá e não dar certo e não sei o que, eu vou de ônibus. Aí eu falei só pra minha mãe, falei, mãe, que eu tinha que avisar, né, que eu ia sair de casa e nesse período eu ainda morava com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, seguinte, eu passei na seletiva aqui do Big Brother e eu tô indo a João Pessoa fazer parte da seletiva. E você já entrou? Eu tenho certeza, não sei o que e tal. Falei, mãe, não gera expectativa que a gente não sabe, deixa eu ir lá e tal. Aí eu fui,
Fiz a entrevista, você participa de, tipo, uma dinâmica e tal. Eu pensava que quando eu chegasse lá, ia ter, tipo assim, 20 pessoas, 30. Lotado de gente, cara. É um hotel lotado de pessoas. É muita gente. E aí eu fui, entrei, participei de uma dinâmica de grupo e tal. E é engraçado porque eu tenho uma certa característica que quando eu entro num local que eu vejo as pessoas que são muito expansivas, que dançam e tal, eu não sou esse cara. Eu até queria ser um cara carismático, mas eu não sou. E tá tudo bem. Aí eu entrei, aí eu vi, e a gente ficava numa sala e tinha gente dançando. Porque eles botam as músicas, né? O pessoal dançando, e não sei o quê, e umas minas dançando até o chão, e os caras, e eu só pensando, falei, cara, esses caras vão olhar pra mim e vão dizer assim, esse cara é um idiota, o cara não faz nada. E eu lá sentado morrendo de vergonha, eu falei, meu Deus. Eles simulam uma festa, com os Não, é participantes tipo estão lá assim, ou eles só... querem mostrar, eles né, querem, é tipo assim, eu acho que a galera vai e entra pensando que se ficar fazendo esses É. negócios, vão chamar a atenção. E eu fico, na verdade, quando eu entro num local assim, eu fico travado, porque eu não sou assim, e aí eu fico meio naquela, né? E o pessoal dançando, e uma coisa do... Isso antes de entrar pra dinâmica em si. Sim. Isso dentro do hotel. E aí foi até uma... E eu conversando com... Eu fiquei muito amigo de um cara que é da produção e tal. Hoje a gente se fala até hoje, a gente é muito amigo mesmo. Tipo, a ponto de falar coisas da família. A gente ficou realmente muito próximo. E aí ele falou, cara, a gente gostou de ti de cara, assim, mas a gente ficou com medo porque tu era muito sério, velho. Eu falei, não, bicho, porque eu fiquei morrendo de vergonha, aquele pessoal dançando e não sei o quê. E eu falei, meu irmão, eu não sei dançar, doido. Como é que eu faço? E aí você entra nessa dinâmica, aí você participa da dinâmica e tal. Depois que você participa da dinâmica, aí vem outras entrevistas. Aí vem mais uma entrevista, vem mais outra, aí você vai ao Rio. Aí tem a história da cadeira elétrica. A cadeira elétrica, eles botam o pessoal da produção e você vai conversar com a produção. Aí eles começam a fazer umas perguntas pra você. Eu confesso que eu não lembro muito bem o que eles perguntaram. Eu não lembro bem. Pra vocês terem noção, eu não sabia nem quem era o Boninho. Ele que me entrevistou, e eu não sabia que ele era o Boninho. Porque eu não sabia, eu não era. O Big Brother, ele passou a ser meu sonho depois que eu entrei no Big Brother. Mas antes disso não era. De jeito nenhum. Mas quando você chega já na cadeira elétrica, aquela confiança que você tava, já tava lá em cima, né? De que ia entrar. Porque quando você vai passando de seletiva a seletiva... Cara, assim, é engraçado, porque alguma coisa me disse que eu ia entrar no dia que eu mandei o vídeo. Eu tinha certeza que eu ia entrar no dia que eu mandei o vídeo. Óbvio, né? Isso é uma certeza empírica. Ninguém sabe se vai acontecer de fato. Não tem como você saber, porque é como eu falei, quando eu cheguei lá na seletiva, tinha, porra, devia ter 2.000 pessoas lá dentro, no mínimo 2.000 pessoas. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu ia ser selecionado. Então, quando eu fui pra cadeira elétrica, na verdade, pra mim ali já era uma confirmação que o louco você só entra no Big Brother quando você literalmente entra na casa. Porque existem... porque poderia sair no hotel, né? No hotel, porque tem a última fase antes de você entrar na casa, é o hotel, você fica confinado dentro de um hotel. É tanto que a confirmação só vem de fato quando o elenco é apresentado. Eu nem sei como é que tá sendo agora, mas antes, na minha época, ainda era o video show. O video show ia e ficava nos intervalos. Quando eu fui apresentado, veio uma menina no meu quarto, que depois que eu fui descobrir que era a Vivian. Ela já era super famosa e tal, mas eu não sabia que ela era a Vivian. Aí a Vivian veio, me entrevistou e tal. E eu fui pego no susto. E aí depois o povo, porque tu ficou muito sério. Eu falei, meu irmão, porque tudo aquilo ali pra mim é estranho, cara. É estranho. Hoje é um pouco mais fácil, as pessoas se preparam mais. Hoje tem toda uma estrutura. tem toda A pessoa entra já com a equipe de marketing pronta. Então, assim, as pessoas estão dentro do hotel e você já tá entrando em contato com as assessorias. Sim, e tem sim. toda... A pessoa entra já deixando vídeos, já deixando... É bem diferente, né? E hoje assim. tem muito Hoje é convidado também, né? diferente. Hoje tem uma dinâmica que é muita gente convidada e aí já é outra... É diferente, ó. As pessoas já montam uma estrutura pra entrar no programa. Então tudo aquilo ali era muita novidade. Então, tipo assim, pra mim, por exemplo, quando eu dava uma entrevista, porque tu ficava muito sério nas entrevistas, cara, tudo é muito, não tem preparação. Isso, né? Então tudo é muito novo. Aí quando a Vivian me entrevistou, aí o segurança veio batendo nas minhas costas, parabéns aí, irmão. Aí eu penso, parabéns de quê, pô? Eu já tava dentro. Mas na verdade é isso. Você só entra mesmo quando literalmente você é anunciado e você tá dentro da casa. E o processo de definição, né? Lucas, você foi selecionado, você vai pro hotel. Quanto tempo isso geralmente acontece? 1 ano. Demora. Passa 1 ano sendo acompanhado. Você passa 1 ano inteiro eles te acompanhando e tal. Cara, assim, as pessoas tentam criar teorias. Porque é combinado, porque fulano é primo de ciclano, que não sei.
É um processo super criterioso, é um processo super sigiloso. Tanto que eu me lembro que quando eu fui fazer o exame médico, que você faz um exame médico para ver como é que tá seu coração, então uma bateria de exames, né? Uhum. Eu entrei no hospital, parecia que eu era sei lá, uma pessoa muito importante. Cara, eu entrei pelos fundos e carro preto e era sala e não sei o quê. Parecia que eu era o presidente da república, entrando no hospital, sem ninguém me ver e tal. E eu fazendo aqueles exames. E é porque realmente as pessoas não podem saber. Todos os enfermeiros assinam contrato de confidencialidade, que aquela pessoa ali tá entrando, não sei o quê. Então é um processo super criterioso. O que eu acho muito legal. Porque o bacana, e que eu acho que é um desserviço essa galera que trabalha com fofoca, não sei o quê, de tentar ficar adivinhando quem vai ser o elenco, porque o legal é você não saber quem vai ser o elenco. Uhum. Ficar naquela expectativa de, vai fulano, é ciclano e tal. Uhum. Esse é que é o legal. Mas você contou pra sua família, pra sua noiva, ou só... Não, eu contei. Aí eu contei pra minha noiva, eu até me lembro o dia que eu contei, a gente foi jantar aqui, e aí eu contei. Eu contei depois da seletiva de João Pessoa. Uhum. Eu fiz a seletiva de Então João ela Pessoa. teve um tempinho pra ir Teve. adaptando, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, amor, seguinte. Aí eu me lembro que nesse dia ela ficou bem triste, chateada, porque ela ficou com receio. Ela, eu tô com medo do que pode acontecer depois daí e tal. E se você pode me deixar. E a gente se dava muito bem, né? A gente era noivo, a gente morava juntos e tal. E ela ficou com muito medo nesse período, né? Ela ficou com muito medo porque ela não sabia o que aconteceria depois do Big Brother, o que poderia acontecer no Big Brother. Parecia que tava sentindo, né? E aí, depois que rolou essa parada, depois que as fases foram passando, aí ela foi começando a aceitar mais. Porque eu falei, cara, eu tô indo porque isso vai trazer audiência pros restaurantes da gente, a gente vai ganhar dinheiro. E o meu negócio era assim, eu nunca quis ser famoso. Meu negócio não era ser famoso, porque o que acontece? Eu acho que ser ator, trabalhar com mídia e tal, você tem que ter um certo traquejo, você tem que ter uma desenvoltura que eu sabia que eu não tinha na época. Então, o meu negócio não era ser celebridade, famoso. É tanto que eu acho engraçado que hoje em dia as pessoas têm muita essa história de querer, às vezes, quer ofender, dizer, você é uma subcelebridade. Cara, eu acho isso o máximo. Porque imagina que eu não sou um artista. E ainda assim eu consigo ganhar dinheiro em cima desse negócio, entendeu? Olha que louco. Então, tipo assim, pra mim tudo aquilo ali era muito novidade. Então o que eu queria era entrar no Big Brother, eu sabia que eu não poderia ganhar, mas eu ia trazer audiência pros meus restaurantes, a gente ia ganhar dinheiro, ia fazer um pé de meia, e isso ia acelerar o processo pra gente, porque tudo que eu queria era ter filho e dar uma ajeitada na nossa vida. A gente já vivia bem, graças a Deus, mas eu queria meio que dar uma guinada na vida, assim, dar uma mudada de vida. Era só essa parada. Quanto tempo vai durar os 15 minutos de fama? Meu irmão, um tempo que for suficiente pra eu ganhar uma grana e tá tudo certo. Era essa a minha parada. Dentro da casa, qual era o maior desafio? Era a dinâmica com o apresentador? Era estar num banheiro, usar um banheiro que tem uma câmera em cima? Qual era o que te incomodava mais, que você demorou um pouco até se acostumar? Antes de eu falar disso, que a gente falou de estrutura, e aí eu acabei esquecendo de dizer. É tão engraçado que eu não tinha estrutura de nada. Porém, antes de eu entrar no programa, eu já fiz quase a grana do segundo colocado. Vocês acreditam? Antes de eu entrar. Por quê? Eu imaginei, meu irmão, eu não vou ganhar essa parada. Fato. Não vou ganhar esse dinheiro. Mas eu vou estar num programa de audiência absurda. Eu vou sair vendendo publicidade pra turma. Eu vendi a roupa que eu usei na entrada, as roupas que eu usava dentro do programa também. Olha, já o sapato que eu faz hoje. Dia, né? Tanto que a galera faz, pessoa empreendedora, não sei o que. Meu irmão, eu fiz isso em 2018. Na época, tua rede social já era um pouco grande. Assim, eu tinha 80 mil seguidores. Pois mas eu não ganhava grana. Esse é o grande lance. Mas, quando eu fui entrar, eu vendi a bota que eu tava usando, eu vendi o sapato da entrada, eu vendi a roupa que eu tava usando, o óculos de grau que eu tava usando. Na época eu nem precisava usar óculos de grau, mas eu usava óculos de grau porque tava vendido. Porque tava vendido. Eu deixei stories, aí eu montei os pacotes. Eu montei o pacote, era o combo, ouro, prata e bronze. Ouro era os stories que eu passava no dia de paredão. Então, aí no paredão tu já ia com aqueles look. Não. Isso além do que eu vendi de roupas para entrar,
o look específico que eu entrei foi vendido, que era um blazer, eu ainda me lembro, era um blazer azul rajado, uma blusa de malha preta, uma calça jeans e um sapato. Então o sapato era vendido, a roupa era vendida. E ao longo do programa, eu tinha feito stories em algumas empresas daqui. Então, por exemplo, eu fui numa barraca de praia daqui, grande, uma barraca grande daqui, e eu fiz uns stories. Aí eu vendi pra eles o pacote ouro. Aí qual era o pacote ouro? No dia do paredão, eu solto esses stories, porque minha rede social vai tá bombada, bombando. por causa que é a hora de maior audiência do programa. Aí eu vendi ouro para umas empresas, prata para outras, bronze para outras, vendi a roupa. Então eu fiz praticamente o prêmio do segundo colocado antes de entrar. Então se eu saísse na primeira semana, tava show. Eu já tinha feito uma grana. E hoje o desafio é esse, né? É você garantir uma visibilidade dentro do Não programa. é nem pelo prêmio, né? Assim, o É. pessoal fala muito O prêmio sobre é isso, algo né? simbólico Prêmio, já. Porque, tipo, hoje eles vão até dar uma corrigida, né? Assim, se você for trazer a números, a valores reais, ou seja, assim, se fosse um ajuste real, depois da inflação se eles fossem fazer essa correção real, o valor, eu fiz as contas, dava um pouco mais de 2 milhões, não me lembro exatamente quanto era, mas eu acho que esse ano vai ser 2 milhões o prêmio. Mas ainda assim, 2 milhões é um valor legal, mas a Rede Globo, ela te dá um ativo que é imprecificável, cara. Cara, o Instagram, ele pode te levar a caminhos. Olha, eu saí em 2018. Eu saí mal. Porque eu saí num período que essa história do cancelamento tava começando, mas ainda não era tão forte, mas já rolou e foi porrada mesmo, né? Que eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ainda assim, eu consegui abrir portas em lugares que eu nem imaginava que eu fosse conseguir. E é muito fruto da bolinha azul ali, da bolinha azul que você ganha, os seguidores que você ganha, a visibilidade que você ganha. Então, se você souber fazer, os 15 minutos de fama dá pra rolar bem legal. E mais ainda, se você tiver um conteúdozinho a mais pra oferecer, cara, você consegue trilhar caminhos muito legais. Eu não tô falando só ser influenciador, porque você trabalhar nessa dinâmica de você depender somente de clientes e marcas que vão chegar até você, é um negócio muito complicado. É a história de você trabalhar B2B ali. Você depende, você é uma empresa e depende de uma outra empresa. Agora, se você usar essa rede social para trilhar outros caminhos e entender que você tem um ativo único, eu já fechei parcerias com embaixadas, poxa. Tipo, eu fechei uma parceria com uma embaixada que eu nem posso falar porque é questão de contrato, mas eu ganhei muita grana, cara. 6 dígitos, eu posso falar 6 dígitos por causa disso. E viajando. Sim. E sabe? E viajando e vivendo para viver experiências. Entendeu? Lucas, Fiz reuniões com pessoas grandes, fechei projetos grandes e projetos que não necessariamente eu até apareço. Sim. Que é mais louco, né? a edição que tu participa, que é a de 2018, eu vejo muito como uma grande virada de audiência do próprio programa, assim, porque estoura muito na época, né? Embora tenha a de 2019, que o pessoal critica bastante. O Alan é uma enciclopédia do BBB. Mas- Ele Tô queria entrar. vendo. O Alan queria entrar no BBB. Mas não dá certo, porque carisma quem tem é a Karine. Então, Não, a Karine cara, é eu que não sou, daria certo. cara, mas eu não tenho, meu irmão, se eu entrei, meu velho, eu não tenho carisma, cara, e entrei. Aí que tá, esse é o erro das pessoas, é querer achar que existe um estereótipo X e não sei o quê. O Big Brother, e aí é onde tá a magia do negócio. Eles querem contar uma história. O 19, eles quiseram contar uma história. E a história que eles quiseram contar era muito nessa pauta de aceitação, do diferente, de falar sobre inclusão. Só que aí eles pesaram na mão dos participantes. Então os participantes, eles entraram e esqueceram da principal coisa, que é viver o reality. Eu não sou muito exemplo também, porque eu não vivi tanto, né? Porque o meu erro foi não ter entendido a dinâmica. Eu poderia ter vivido muito mais. Mas aí é outra parada, né? Também que você acaba descobrindo depois, né? Outra Uma coisa é depois, você e avaliar de fora, né? Os meus vacilos. Aí que. É como diz o ditado, né? Depois que a cobra tá morta, todo mundo poderia ter matado, né? É aquela história. A frase que eu mais escuto é: se eu entrasse no Big Brother, ou eu sairia na primeira semana, ou eu ganharia o programa. Todo mundo fala isso. Meu irmão, lá é outro bicho. Mas aí que tá. A galera entrou no 19, por que foi tão ruim? Porque entraram com aquela história do vender muita virtude.
E quem assiste o Big Brother é o brasileiro médio, cara. Uhum. É o cara normal. É o cara que quer ver o entretenimento e quer ver pessoas reais. Então, quando o cara chega lá sendo muito perfeito, ponderando 100% do que ele fala, gente, todo mundo erra, todo mundo fala. Óbvio que é um pouco diferente, porque hoje existe essa história do cancelamento. Então, você não tem mais licença poética para errar. Hoje, ou você é perfeito no mundo da Alice, do País Uhum. das Maravilhas, porque ninguém é perfeito, a gente tem que aprender todos os dias, ou você é ser humano e você erra. E aí, por exemplo, por que que como é o nome dele que ganhou agora essa última edição? O Arthur. O Arthur Aguiar. Arthur. O Arthur Aguiar, ele pode não ser referência no quesito matrimônio e tal e tal e tal, mas ele é um cara real, assim, é um cara que errou. Errou muitas vezes? Beleza, ele errou muitas vezes. Mas ele era um cara que tava ali tentando acertar, era um cara que tava ali e as pessoas estavam querendo massacrar ele, achando que se fizessem isso porque ele era o cara que errou, eles iriam estar vendendo virtude e o público ia estar gostando. E não é essa a pegada. Por que que uma menina como a Juliette explode absurdamente? Porque ela era real, cara. Uhum. Ela era real. Ela era uma garota de família simples, bem simples, mas ela era a típica nordestina, ó, batalhadora, com as mãos sujas de graxa, ou no caso dela, mão suja de maquiagem, que mostrava para as pessoas que era normal errar, velho. A Juliette, o próprio Gil, né? Assim, Porra, o que Gil, no, cara. que O no... Gil, meu irmão, o que que o Gil tem pra ser tão grande do que, jeito que ele é? Ele é uma pessoa real. Uhum. E olha que história maravilhosa. O Gil é da igreja, é gay, Uhum. a orientação sexual dele não é aceita na igreja que ele vai. Aí o cara é economista. Então, você sabe, são tantas coisas maravilhosas dentro de um personagem. Então, o Big Brother é justamente isso, é a história do personagem. Então, o Big Brother, ele quer contar histórias. Uhum. Cara, ó, eu quero contar uma história que eu quero mostrar que de fato existem homens chucros, que é o tal do macho tóxico, e a mulher sofre com isso. Aí pega um elenco, bota um monte de homem bobão, e aí bota umas mulheres que são mais pulso firme, monta e conta a história do Big Brother 20. Uhum. Aí no Big Brother 21, a Carol Conká pensou que se ela pesasse na mão no menino, ela ia estar arrasando, e na verdade é aquela história, né? Como diz o ditado, a diferença do remédio e do veneno é a dose. É. Pesou demais, saiu massacrada. Uhum. Coisa que se no 20 ela fizesse, ela teria sido aclamada. Se ela batesse no Adson e tal. E por isso que você acaba não pode usar o anterior como parâmetro, né? E Assim, aí que porque tá a magia aí do Big você Brother. vai, né? Porra, isso é que é foda do Big Brother. E Né? tu acha que no final das contas, falou assim, eu saí meio que perdendo muita coisa, né? Assim, quando tu saiu, assim, com essa história no início desse cancelamento, né? Assim, porque eu lembro que quando tu entrou, era muito o príncipe, né? Era o príncipe e tal, e não sei o quê. E aí, talvez até essa imagem do príncipe pode ter te prejudicado, né? Porque o príncipe, ele é perfeito. É. E aí tinha tudo isso, assim. E aí tinha uma expectativa também de você ir muito mais além e tudo. E aí você sai, aí já tinha uma crise pessoal, né, assim, no teu relacionamento. Tinha essa crise de popularidade até, porque as pessoas ficaram julgando muito, né, e tudo. E eu acho que deve ser muito difícil isso. Mas hoje tu olhando e falando assim, o que é que tu poderia ter feito diferente? Ou tu faria diferente? Ou tipo assim, cara, era o que tinha que ser feito. Existe uma frase. Eu até tinha anotado ela aqui porque ela inclusive está no meu livro. Existe um livro do Nassim Taleb que se chama Iludidos pelo Acaso. E ele fala uma coisa que é assim, todo evento concretizado 100%, ele tá lá, ele aconteceu. Mas os caminhos que poderiam ter levados até esse evento são incontáveis, são milhões. Então depois que o evento aconteceu, beleza, a gente procura a teoria de aconteceu daquele jeito, porque foi desse jeito. Mas até ele acontecer, poderia ter acontecido milhões de coisas. Então, por exemplo, será que se eu não tivesse me envolvido com a Jéssica no programa, eu teria sido um personagem que teria aparecido tanto? Sim. Será que as pessoas lembrariam de mim? Ou será que eu poderia ter ido até a final? Ou será que... Sabe, são tantos caminhos. Não dá pra gente pensar assim, Lucas, o que você faria diferente? O óbvio, né? Eu não me envolveria com uma menina tendo uma noiva aqui. Porque
é no mínimo, é no mínimo doideira, né? É no mínimo doideira. Eu traí minha esposa, na época era minha noiva, né? Então o que que eu faria diferente? Cara, eu não me envolveria com uma pessoa, fato, né? Uhum. Lógico. Eu manteria o meu respeito e, mais do que isso, eu teria vivido a experiência do Big Brother com muito mais intensidade, que foi uma coisa... Essa é uma coisa que me machuca, porque é uma oportunidade que eu nunca mais vou viver e que eu queria ter aproveitado com mais intensidade. Cara, o que que é mais intensidade? Poxa, as festas, desculpa, as festas eu queria ter vivido mais porque a gente sempre fica com aquela história, né? Pô, eu queria ter vivido mais, queria ter Sim, aproveitado sim, mais e sim. tal. Então o que que eu faria diferente? Eu faria diferente duas coisas. Eu não me envolveria, eu não deixaria o meu relacionamento com a Jéssica ter virado o que virou, porque eu ultrapassei o limite normal e aí virou uma traição. E eu teria vivido com muito mais intensidade tudo, o programa como um todo. Conflitos, brigas, porque eu Uhum. sou uma pessoa que impõe a minha opinião. Uhum. E lá eu não sei porquê, cara, eu tava com choro fácil, não sei porquê, cara, na vida eu não sou assim. Eu não sei se foi o confinamento, eu não sei. Mas Uhum. lá eu não sei se tu assistia no pay-per-view. Mas, cara, Assistia tudo. eu chorava fácil, entendeu? Era, sei lá, a pessoa, eu ficava emotivo, tocava uma música, eu chorava, sentia saudade e tal. É, vou te dizer qual é a parte chata, velho. Assim, de verdade. Eu sou um cara casca grossa porque a vida me ensinou a ser assim. Eu já passei coisas que o Big Brother é fichinha, meu irmão. Vou te falar um negócio, roubar pra comer, bicho, é um negócio sinistro. Existe um negócio chamado memória psicológica e imunológica, que o nosso cérebro é uma magia muito grande. E o cérebro da gente ele se adapta a situações para que a gente no futuro possa contar aquilo com uma certa tranquilidade. Então é por isso que um cara que perde o movimento das pernas, no futuro ele vira um palestrante que conta a história dele como uma vitória, porque o cérebro da gente consegue se adaptar àquela situação ruim. Então hoje o meu cérebro está adaptado a uma situação que foi ruim e hoje eu consigo contar com tranquilidade. Uhum. Mas na época foi difícil. Óbvio que foi difícil. Cara, você roubar para comer é uma parada muito triste, porque imagina você ter que prejudicar um comércio de uma outra pessoa, como se a minha necessidade fosse maior do que a dele, Uhum. porque eu tô passando uma necessidade. Mas eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, em tese, né, entre aspas. Isso foi duro. Então a vida me ensinou a ser uma pessoa muito casca. Aí eu entro no Big Brother. As porradas, se fossem somente no Lucas, beleza. Porra, Lucas, seu cretino, você é o príncipe de Taubaté, o É, o noivo de noivo de Taubaté, Taubaté. não sei o quê. Beleza. Eu até aprendi, eu não sabia nem o que significava ranço, pra você ter Uhum. noção. E eu aprendi a palavra ranço, porque as pessoas diziam que tinham ranço de mim. Eu tenho ranço de você e tal. Se as pessoas, elas ficassem com as críticas somente voltadas a mim, beleza. Mas aí é o lance da internet, como a internet é foda. As pessoas elas não se dão por satisfeitas. Aí elas começam a bater no Lucas, no pai do Lucas, na mãe do Lucas, no irmão do Lucas, na irmã do Lucas. Cara, a pessoa se dá o trabalho de ir no Instagram da minha irmã, que o Big Brother eu entrei tem 4 anos. A minha irmã tinha. Ela tinha 14 anos. Não, ela tinha 12 anos. 12 anos. Xingar uma menina de 12 anos. Seu irmão, não sei o que e tal. Pá, Hum. sabe? E a minha mãe falava. Aí quando eu cheguei em casa, que a minha mãe falou, a minha mãe me contou que a minha irmã chorava porque entrava no Instagram e estavam falando de mim, que as pessoas iam no Instagram dela e falavam, xingavam ela. Aí as pessoas iam no Instagram da minha sogra. Aí eu comecei a ver o tanto de pessoas que as minhas atitudes acabaram impactando. Aí foi foda. É porque a tua mãe chegou a fazer um vídeo te defendendo e ela foi Muito criticada. muito criticada. Muito criticada. E a tua sogra chegou a passar mal, ir pra um hospital, não Foi foi? não, na verdade foi a minha, foi a minha avó, a avó da minha esposa que eu digo que é minha avó também. Ah, Ela passou mal e ela passou mal foi por causa da Sônia Abrão. Porque a Sônia Abrão fez um programa falando mal da minha esposa. Falando que. Eu não sei o que que era, porque eu não cheguei a ver, mas era uhum. alguma coisa. E Ela ela assiste o viu. programa, né? Ela assiste muita televisão e tal. Uhum. E ela viu. E aí ela olhava aquilo e falava, pô, minha neta não é isso. E, cara, falar mal da Ana Lúcia é, no mínimo, loucura. Porque ela nem se pronunciou, gente. É. Ela não se pronunciou, ela não fez nada.
contar aqui um negócio pra vocês que eu acho que eu já devo ter contado em algum outro canto. Eu fui dar a entrevista, fui participar lá do Café da Manhã com a Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga, ela tem... As pessoas já esperam que ela faça aquela história do papel dela jantou. Uhum. As pessoas esperam isso. Então ela Uhum. cumpre o papel. Só que a Ana Maria Braga, de frente da câmera, é uma coisa. A Ana Maria Braga, quando a câmera desliga, é outra. Uhum. E ela é uma pessoa maravilhosa, velho. Vocês não têm noção. Porra, aí desligou a câmera, né? Aí ela chegou assim, vem cá. Olha, vou lhe falar um negócio. A minha equipe tentou entrar em contato com a sua noiva várias vezes. Ligaram, eu liguei pessoalmente pra tentar falar, pra convencê-la a vir aqui, porque eu queria entrevistá-la e tal, e tal, e tal. E ela não veio. Qualquer pessoa no lugar dela iria querer se promover ao máximo dessa situação, porque ela tinha um personagem perfeito. O Brasil abraçou ela. Uhum. Ela virou um integrante do Big Brother sem entrar na casa, tá ganhando um monte de seguidor, tá ganhando uma graninha aqui, papapá e tal. Cara, não desista dessa mulher, porque ela é uma mulher de valor. Ela é uma pessoa de valor. Não desista dessa mulher. Aí eu ouvi aquilo e falei, é isso, cara. Sabe? Aí você pega e vê, por exemplo, um programa da Sônia Abrão falando mal da minha esposa, fritando ela e tal, por causa de atitudes que eu fiz. Uhum. Aí a minha avózinha, que já é uma senhora, é uma idosa, que é a avó da Ana Lúcia, né? Eu chamo de avó também, passou mal. Cara, aí, porra, aí você sabe que a sua avó passou mal por causa de você. A sua sogra não passou mal de ir pro hospital, mas passou mal. Sim. Por causa das suas atitudes. Porque ela tinha uma imagem minha e depois ela chegou lá e viu meio que você tá vendo uma pessoa que você não acredita que seja ela. Tipo assim, a minha sogra falou um negócio pra mim que disse assim, Lucas, eu olhava aquilo e não acreditava que era você, cara. Porque eu conheci um cara e depois, de uma hora pra outra, eu comecei a ver outro cara. Aí, porra, é foda, né? Aí teve que reconstruir toda a confiança de todo mundo, né? Assim, Eu te digo que eu nem consegui construir 100%, sabia? Não sei se... Não sei. Eu tinha um relacionamento... até foda, porque eu vou falar isso aqui, pode ser que ela assista depois, mas eu nem sei se eu tenho o mesmo relacionamento com a minha sogra hoje que eu tinha. Aliás, não sei não tenho. Uhum. Hoje não mais, assim. Uhum. Eu tinha um relacionamento com a minha sogra muito próximo, assim. A gente era fechado em copas, né? A ponto de a gente sair pra almoçar, a gente meio que se parece, por causa que ela tem o cabelo preto lisinho e eu tenho o cabelo preto também. As pessoas até diziam que ela era minha mãe. Hoje em dia a gente não tem o mesmo relacionamento de antes. E foi muito por causa disso, sabia? Uhum. Mas com a Ana Lúcia, assim, como Ah, não. foi, assim? Ah, sim, sim. Porque você passou, acho que uns 2, 3 meses pra Pra conseguir, assim, ter o perdão dela e vocês voltaram. E existia, acho que existe também pra ela, existiu, né, na época também uma cobrança de tipo assim, ela vai perdoar, como é que pode? Então acho que são muitos conflitos pra ela também, né, e pra ti, né? Eu acho que eu vi uma entrevista tua, você falando que não conseguia nem ir visitar ela porque as pessoas ficavam fotografando e aí era vigiando vocês, assim, todo o Sim. movimento, né? Então, assim, foi... Como foi, né? Assim, esse momento, assim, de recuperação desse relacionamento. No período que eu saí do Big Brother, eu já falei isso outras vezes, né? Assim, no período que eu saí do Big Brother, o meu grande objetivo era reconquistá-la, porque, cara, ele errou e agora tá arrependido. Não é isso. Eu até falo pra Ana Lúcia que se a gente acabasse hoje, se hoje eu me separasse dela, tá? Então, assim, sem nem entrar no mérito que hoje a gente tem uma filha, mas vamos lá, se a gente se separasse hoje, nunca mais eu iria ter a chance de viver com alguém o que eu vivi com ela. Porque a intensidade do que a gente viveu, né, desses 10 anos, é muito grande, cara. Cara, é muita história. Vocês não têm noção, assim, é muita coisa. Desde a história do... A gente se conheceu na minha primeira viagem, a gente se reencontrou 2 anos depois, ela morou em Portugal e eu morei nos Estados Unidos, a gente viveu essa distância, a gente viveu a distância muito tempo. Eu vivia em função de ganhar dinheiro para poder comprar passagem para ir visitá-la, para a gente poder manter o relacionamento. A gente quase acabou várias vezes, então foi um relacionamento que foi muito intenso e é por isso que a gente se dá muito bem. A gente tem um relacionamento, assim, modéstia à parte, muito gostoso, velho, assim, muito saudável. Uhum. A gente tem certos pilares muito bem nutridos ali, entre a nossa relação como casal. Eu sou o homem dela, ela é minha mulher, e a gente sabe disso muito bem, a gente se dá muito bem. Então, se a gente acabasse, seria um negócio muito duro de eu aceitar.
Porque nunca mais na vida eu iria ter a chance de viver. Ela pegou essa minha transição da minha condição financeira, eu realmente não tinha nada, eu era bem pobre, não tinha absolutamente nada. E ela pegou essa transição de eu começar a ganhar dinheiro, de eu começar a ter as coisas, de eu começar a viver um pouco mais tranquilo. Toda essa transição e esse amadurecimento. Então, quando eu saí, falei, meu irmão, eu preciso reconstruir e recuperar essa mulher, porque ela é o amor da minha vida. E digo, se a gente acabasse hoje, ela continuaria sendo o amor da minha vida pro resto da minha existência, porque eu acredito muito no... Só existe um amor da vida, de fato. Só existe um amor. Se for pra ser do jeito que a gente tem, só existe um amor da vida. Então eu queria ter isso de volta, eu não poderia deixar escapar. Então eu fui tentar uma vez, e aí a gente foi conversar, e aí as pessoas... E uma coisa que me incomodava era, vocês querem ser celebridades, querem aparecer. Gente, eu não queria aparecer de nada. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não queria postar nada em rede social. É tanto que eu não ficava mostrando isso na rede social. Uma vez ela morava num condomínio ali perto da praia de Iracema. E aí o vizinho dela eu tinha um Mini Cooper laranja, velho. Tinha um único na cidade que era um Mini Cooper laranja, um carro conhecido. E eu tava lá o vizinho viu, aí postou no Twitter, dizendo, eles estão juntos e não sei o quê. E na verdade, meu irmão, eu era um cara como qualquer outro, tentando reconquistar o amor da vida dele. Uhum. E ela, mais uma vez, sendo chicoteada como a vítima de Taubaté, vítima de não sei o quê e tal. E na verdade, cara, ela era uma pessoa que vivia uma dualidade entre me amar, querer voltar, mas ter o receio, óbvio, porque ela tinha sido traída em rede nacional, e também tinha as amigas, a mãe, o pai, a família. Cara, você vai voltar, o cara te traiu, cara não sei o que, não sei o que. Então, a menina vivia uma dualidade. Uma jovem, porque nós éramos jovens ali, 20 e poucos anos e tal. Então, cara, ficou nessa parada. Mas eu insisti. E aí a minha mãe, eu já falei isso até outras vezes, não até brinco, a minha mãe poderia ser conselheira amorosa. Ela me falou um negócio que, de fato, foi o que me fez continuar tentando. Ela falou assim, olha, Lucas, deixa eu te falar um negócio. O antagonismo, né, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Uhum. Se a sua noiva não tivesse lhe respondendo, não tivesse lhe dando atenção, se você estivesse falando e ela fosse indiferente a você, eu mesma lhe diria para você pular fora, porque, de fato, ela conseguiu superar o relacionamento de vocês. Agora, se ela tá com raiva, se ela tá irritada, se ela briga com você, ela te ama, só que ela tá irritada com a situação. Então ela ainda quer você. Ela ainda vai ela vai te perdoar em algum momento. Então eu fiquei insistindo ali, eu dava o espaço dela, mas voltava. Eu tentava lembrar para ela tudo que a gente viveu, a nossa primeira viagem para Tailândia, o nosso primeiro dinheirinho, as nossas primeiras conquistas, os nossos momentos de dificuldade, os perrengues chiques que a gente passou, que foram vários. Uhum. E aí até um dado momento de que eu cheguei um dia e disse assim, cara, eu preciso viver, eu preciso seguir em frente e eu preciso deixá-la viver. Seja comigo ou seja com outra pessoa. Então eu vou chegar para ela e vou dizer assim, olha, ela tava numa barraca de praia aqui, eu não me lembro o nome da barraca, mas é uma barraca de praia super legal que tem aqui, que é Ronco do Mal, o nome dessa barraca. Eu nem conhecia na época. E eu vi nos stories dela que ela tava lá. Eu falei, cara, eu vou lá. E vou dizer pra ela assim, olha, hoje é o último dia que eu vou tentar ficar com você. Por nós dois, por respeito a você e a mim. Porque se você quiser viver a vida com outra pessoa, show de bola. E eu vou viver com outra pessoa se você não me quiser mais. Mas assim, eu te garanto que a gente vai ser muito feliz. A gente vai casar, a gente vai ter filhos, e a gente vai ter uma vida linda, como a gente já estava construindo antes dessa porra desse Big Brother. E aí a gente voltou, cara, nesse dia, foi o ponto de inflexão. A gente voltou, a gente chegou a discutir depois uma outra vez por conta de ciúme dela, e não era nem ciúme, era insegurança, o que é normal. A gente chegou a discutir depois uma outra vez quando a gente voltou pra Tailândia, que a gente noivou novamente. Ó, pra você ver como é que são as coisas. A gente noivou novamente porque foi uma decisão nossa de começar do zero. De recomeçar, né? Aí, o que aparece na rede social? Estão querendo aparecer, o casal, não sei o quê. Não são noivo, não sei o que, estão querendo aparecer. E, na verdade, ali eram duas pessoas que tinham recomeçado do zero. E formalmente quiseram tirar as alianças para depois eu colocar uma aliança novamente. E aí, por isso que
e eu escolhi a Tailândia porque foi o primeiro país que a gente viajou juntos. Uhum. Então, ela me perdoou ali nesses 3 meses e tal, que foram 3 meses muito difíceis, assim, eu sofria crise de ansiedade, medo dela não querer mais, eu tinha um receio de, porra, será que... E se ela não me quiser mais? O que eu vou fazer? Aí eu Tu até, chegou a se arrepender, assim, todo dia. tipo, que eu Todo fui? santo dia, que merda eu fui fazer, cara, minha vida tava bem, tava ganhando grana, porra, eu era um empresário bem-sucedido, jovem, sabe, podia nutrir tudo que um jovem gosta de ter, carro, viagem, relógio, tudo. E de uma hora pra outra eu joguei isso no lixo pra quê, meu irmão? Mas Eu- o teu negócio bombou? Era porque era Bombou pra que era o objetivo, Porra, né? bicho, bombou, viu? A gente ganhou dinheiro pra caramba. E outra coisa, Lucas, a gente até falou no início, né, que as pessoas têm muito preconceito sobre quem trabalhou ou trabalha como modelo. E quem já passou pelo BBB também costuma carregar um rótulo de ex-BBB, né? Que às vezes muita gente vê de um tom pejorativo. Em algum momento hoje isso te incomoda ou pra ti já é passado, faz parte da história? Não, cara, eu tenho orgulho porque vocês têm noção de quantas pessoas se inscrevem todos os anos pra entrar no Big Brother, cara? Muita gente. Cara, eu acho que, sei lá, eu vou chutar um número aqui, sei lá, 30 milhões de pessoas. O Brasil tem 220, 230 milhões de habitantes. Acho que 30 milhões não, mas sei lá, vamos botar Fora aqui. os que têm vontade e nunca E não se inscreve, né, Barros? Fora, pronto, então vamos botar, vamos arredondar, vamos botar aqui 30 milhões entre pessoas que se inscrevem e pessoas que têm vontade de se inscrever, mas não se inscrevem. Aí no meio dessa galera toda, os caras olham pra ti e dizem assim, porra, você pode ser um bom personagem. É um motivo de orgulho, cara. Alguma coisa eu fiz na minha vida pra chamar a atenção de um programa que muita gente quer estar lá. Então, independente de eu ter cometido as minhas falhas e tal, mas, cara, eu tenho que ter orgulho. Eu tenho que ter orgulho das decisões que eu tomei lá em 2008, 2009, 2010, que foram decisões de me levar pra fora do país, decisões de viver o que eu nunca imaginei que eu pudesse viver, morar 5 anos fora do país, construir uma empresa do zero e faturar 1 milhão, mais de 1 milhão de reais com menos de 26 anos de idade, sabe? Cara, olha que louco. Anos antes, eu tava roubando, eu tava no Carrefour, roubando pra comer. Anos depois, eu tava olhando minha conta com 1 milhão de reais, por mérito próprio. Então, tudo isso foi uma trajetória para que lá na frente o Boninho, o Dourado, o Thiago Leifert, as pessoas do Big Brother como um todo lá, os produtores olhassem e dissessem, esse cara pode ser um cara legal. Isso para além da minha aparência física. Porque não era que, ele é o perfil heterotop, barba, cabelo preto. Não foi isso que me colocou lá dentro. Eu sei que não foi isso. Porque o meu perfil é comum, tem vários caras iguais a mim. É o Lucas Verso, né? Lucas Verso, porra, até fala que é como é? A Crebe Verso. A Crebe Verso. Porque todo ano tem um cara igual a mim. Mas, cara, eu tenho orgulho de saber que pelo menos eu tenho um certo conteúdo, assim. Eu tenho um conteúdo intelectual pra oferecer. Não foi isso que eu fui pra isso, né? Os caras não me colocaram pra isso, óbvio, né? Ninguém aqui é idiota. Mas eu chamei a atenção, porque eles me disseram depois. Não, cara, você de fato chamou a atenção da gente por você ter um pacote legal. De você ter alguma coisa a oferecer nas suas falas, nos seus posicionamentos, que infelizmente quando eu entrei lá eu não consegui mostrar isso. Eu não consegui colocar pra fora esse lado, que poderia ter sido muito melhor, porque eu poderia ter oferecido mais coisas, mais vivências. E aí é aquela coisa, quando a audiência começa a pegar ranço, meu irmão, tudo que você falar já não vai ser mais considerado como legal. Entendeu? Como do mesmo jeito acontece com o contrário. Quando te amam, Aí você amam, pode te falar, perdoam, né? te perdoam várias vezes. Então, eu tenho orgulho? Tenho, muito, cara. Tenho. E eu vou bater no peito com orgulho muitas vezes. Porque, bicho, o Big Brother não só abriu, o pós-Big Brother, né? Ele abriu muitas portas pra mim. Não foi o Big Brother que me colocou aqui na Verdes Mares. Não é isso. Não foi o Big Brother que me colocou aqui. Mas o fato de eu ter seguidores, o fato de eu ter lá o selinho azul, o fato de eu já ser uma pessoa conhecida, abriu certas portas para que eu conseguisse montar um programa, eu tivesse o interesse de querer montar um programa de viagens, batesse na porta, e aí o Fábio Ambrosio dissesse assim, cara, eu vou te ouvir, senta aqui no meu escritório, eu vou te ouvir.
me deu essa oportunidade. Hoje, por exemplo, eu vivo um sonho de eu ter o meu programa de viagens, que também é sorte, por exemplo, do Fábio Ambrosio, de ele ter momento babação do chefe, né? Momento babando o chefe. Mas é de fato assim, um cara que eu tenho gratidão, porque ele me deu a oportunidade, ele me deu duas oportunidades. A primeira de ter a reunião comigo e aceitar o programa, e a segunda de saber que eu era um apresentador ruim, mas que eu poderia melhorar, porque eu recebi muitas críticas. Você não tem carisma, esse cara é todo duro, e não sei o que, não sei o que e tal. E, cara, eu tô trocando pneu com o carro andando, né? Eu tô aprendendo fazendo. E aí eu analiso os primeiros programas que a gente gravou em Israel, e aí eu analiso os últimos programas e falo, caramba, que legal, eu tô evoluindo. Sim. Então, o Big Brother, ele me possibilitou muitas coisas. Então, hoje, eu, de fato, consigo ver uma arte que eu sempre quis fazer, que era ter um programa de viagens, acontecendo. A gente agora acabou de receber a aprovação, a gente está entrando num canal novo, né, que é o modo viagem do GNT, que é um canal da casa, né, que é um canal da Rede Globo, do Globosat. Cara, que raios do mundo que eu conseguiria ter um programa autoral num canal como esse? Na Rede Globo aqui, na Verdes Mares, sabe? Nunca aconteceria. Aí é uma série de fatores, óbvio, né? Um conjunto de coisas para chegar até aqui, mas o Big Brother possibilitou muito. Então eu vou ter orgulho para sempre, cara. Eu vou ter orgulho para sempre. E, inclusive, tu tá falando sobre essa história das críticas, né? Foi o Big Brother também que te ajudou a saber lidar com isso? Porque, assim, foi uma enxurrada de críticas, assim, na tua saída, né? Tipo. De todo tipo. Todo tipo. E aí, tu falou até da história do Novo de Taubaté. Ainda te chamam de Novo de Taubaté e isso te magoa? Ou, assim, tu já leva na brincadeira, no folclore? E hoje esse teu um olhar até um pouco mais afetivo para si mesmo, de dizer assim, não, eu não sabia fazer isso, eu fui fazendo, mas eu tô aprendendo, eu tô me dedicando, hoje eu tô melhor e amanhã eu vou estar melhor. Mas mesmo ouvindo as críticas das pessoas, assim, então, assim, esse equilíbrio, tu acha que foi a partir disso também, desse grande inferno que você viveu, para hoje saber lidar com o que as pessoas vão falar e do que você pode receber disso também, né? Com certeza ajudou. Existe um cara que eu gosto muito, que tem um livro que eu gosto muito também, que ele até ganhou um Nobel. Ele é um cara de Israel chamado Daniel Kahneman, e ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. Então, o cérebro da gente ele funciona com duas velocidades, os pensamentos rápidos e os devagar. E dentro dos conceitos que ele traz no livro, ele traz os vieses cognitivos. E tem um dos vieses que é o viés de negatividade. Então o cérebro da gente, ele tem um viés de negatividade. E o que é isso? A gente tende a focar muito mais no lado negativo das coisas do que do positivo das coisas. Então, por exemplo, o seu dia tá maravilhoso, cara. Poxa, hoje foi show aqui. O Diário do Nordeste foi incrível e o pessoal foi legal e tal. E quando você tá chegando em casa, você cai no buraco, rasga o pneu, bate o carro, seu dia destruiu. Então, o seu cérebro só vai focar na parte negativa. E o dia todo positivo você vai esquecer. É aquela história do filme maravilhoso que você assiste, só que no final o protagonista morre, e você vai dizer, o filme é bom, mas o protagonista morre, não gosto do filme. Então, esse é o cérebro da gente, é um viés de negatividade. A gente tende a focar mais no negativo. E assim é, por exemplo, na rede social. Você bota uma foto lá, vão ter 200 comentários positivos. O 201 vai ser negativo. Qual é o que a gente vai responder? O negativo. Óbvio. É o viés de negatividade. Então, quando eu entrei no Big Brother e quando eu saí, não tinha a parte positiva, só tinha a parte negativa. E você vai ouvindo. E muito daquele ódio ali que as pessoas estão tacando, é também um pouco dela vomitar um pouco da frustração que ela tem com alguma coisa que ela passa. Certo? Porque aquele Big Brother ali, ele foi um recorte foi um pedaço da minha vida. E que se eu simplesmente voltasse à minha vida normal, a minha vida tava super legal, tava tudo bem. Entendeu? Então, eu vendo aquele monte de gente, você começa a entender que muitas daquelas críticas ali são muito críticas infundadas. Tem algumas coisas que realmente têm sentido, né? Tipo, foi em relação à minha conduta e tal, e tal, e tal. Mas existem outras críticas que, cara, você olha pra aquilo e você fala, cara, mas esse cara tá falando coisas que não condiz com quem eu sou. Então tem uma hora que você apanha tanto que de fato você consegue entender que aquilo não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, hoje, tendo um programa como é o Vamos Descobrir. O Vamos Descobrir é um programa autoral,
é um programa gravado. Hoje ele tá com mais estrutura, né? Hoje a gente já tem um pessoal aqui, tem a inteligência da própria Verdes Mares ajudando, tem o próprio Fábio Ambrosio e tal. Mas inicialmente ele é um programa somente do Lucas e do Telmo Maia. Dois amigos, o Telmo é meu melhor amigo, e eram dois amigos viajando e gravando o que dava na telha. Eu nunca fui um apresentador de televisão, gente. Eu não tinha como saber apresentar. Aí você entra, aí você passa o episódio, aí passa as críticas. Teve um cara que criticou o fato do beduíno que me entregou um lenço e eu não botei na cabeça, e que eu era um cara arrogante, não sei o quê. Aí você começa a ver que, sabe? Aí você fala, cara, vão gostar de você por você estar fazendo daquele jeito. E vão te odiar pela mesma coisa. O que eu tenho que focar é melhorar a minha postura como apresentador, ser um cara mais comunicativo e agradável na tela, certo? E entender que se eu tiver uma pessoa que continua acreditando em mim, que foi o caso do Fábio, porque o Fábio viu que eu era um apresentador muito ruim, mas ele entendeu, poxa, eu acho que se esse cara continuar fazendo, pode ser que ele vá pegando o ritmo e vá aprendendo. Inclusive foi até a minha mensagem de fim de ano no programa, que vai ao ar, que foi ao ar. Que eu não sei, eu acho que quando o programa aqui for, já vai ter passado. A mensagem foi justamente assim, pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês por ter tido paciência de ter me recebido todos os sábados, porque um programa semanal é difícil pra caramba de fazer, e ter entendido que eu tô aprendendo esse negócio aqui, mas sempre aprendendo pra vocês e por vocês, porque eu quero ficar melhor pra vocês. Eu quero me tornar um comunicador melhor pra passar informação pra vocês, pra levar leveza, mostrar o país de Gales e conectar com o Ceará. E vão ter paralelos que a gente vai fazer que não vão ter tanto sentido, mas vão ter paralelos que a gente vai fazer e vão ser muito legais. Tipo, eu mostrei o deserto de Irauçuba, que é uma região que está se tornando um deserto por conta da mudança climática. E mostrei o deserto de Dubai. E aí a gente vai fazendo essa brincadeira. Então, eu recebi muita crítica, mas eu aprendi a digerir certas críticas e levá-las pro lado positivo. No sentido de, cara, esse cara tá falando uma coisa que de fato é real. Tipo, o cara fez uma crítica que fez muito sentido. O Lucas olha com muito olhar de galã pra câmera e tal. E aí eu falei, cara, é verdade. Eu passei muitos anos da minha vida usando a câmera pra outra coisa. Eu usava pra olhar e não sei o que e tal. Hoje não é isso. Hoje a câmera é um instrumento pra eu passar informação. Então eu tenho que ser muito mais sorriso e menos carão. Carão zero, é mais sorriso. Aí essa é uma crítica top. Entendi. Aí teve um cara que falou uma crítica pra mim que esse cara eu ainda vou procurar no Twitter e vou mandar um presente pra ele. Ele mandou uma crítica assim: o Lucas só quer ter esse programa pra mostrar que ele é rico, fala inglês e é viajado. Esse cara fez essa crítica. Esse cara me ajudou mais do que uma pessoa que vem me elogiar. Porque ele falou uma coisa que de fato tem sentido. Eu tava usando a câmera errada. O Vamos Descobrir é um programa de descoberta. Entendeu? Então é isso. Eu não sou aquele cara que não se arrepende das coisas, não é isso, né? Sim. Também, quem não se arrepende das coisas é idiota. Mas eu gosto de tirar o lado positivo das minhas falhas, assim, sabe? O que eu cometi. Então, Big Brother, em vários sentidos, foi uma merda. Em outros sentidos, ele foi maravilhoso. Me abriu portas incríveis. E, meu irmão, no final do dia, eu voltei com a minha esposa. E ela me deu, nós nos demos, né? O maior presente da vida de qualquer ser humano, que é um filho. Que é a minha filha, assim, que, meu Deus do céu, assim, eu não consigo nem mensurar o tanto que eu amo essa criança, que eu olho pra ela e aí eu agradeço a todas as decisões que eu tomei, desde o dia que eu conheci a Ana Lúcia, que eu consegui insistir pra ela voltar pra mim, e hoje o transbordo ali do amor da gente foi uma criança. Entendeu? A Luísa, né? A Luísa, que é assim, pelo amor de Deus, é a razão de... Nossa, eu não sei nem falar, cara. Todos os clichês hoje de que todo mundo tá, agora você vai saber o que é amor, isso aqui, todos esses meloso. É verdade. Puta merda, é verdade demais, cara. E Lucas, assim, você falou um pouquinho do programa, né, que eu acho que é um sonho, né, assim, eu vi você falando assim, meu Deus, é um sonho, um grande sonho realizado, né, tu falou desse teu início de querer sair, de querer ver o mundo, é uma forma de ver o mundo, né, assim, de mostrar esse mundo, de compartilhar, né, você foi para lugares, assim, que não são tão tradicionais e vivenciou um pouquinho de uma área
de guerra Sim. e difícil mesmo, né? Assim, fala aí um pouquinho dessa experiência e de como tem sido esse projeto. Ó, Vamos Descobrir, é, ele é um projeto que, pra mim, hoje, se o Fábio chegasse pra mim e dissesse assim, sem levar em consideração que a gente entrou no modo viagem também, mas se o Fábio chegasse pra mim, me desse a mão e apertasse, Lucas, obrigado, tamo junto, mas a gente vai encerrar por aqui, eu poderia dizer que eu venci. Venci por quê? Né? Bem piegas, né, que eu tô falando. Mas eu poderia dizer que eu venci por quê? Porque, cara, em 2018, quando eu escrevi esse projeto, e foi, literalmente eu escrevi num caderno mesmo, e chamei o Theo pra uma reunião, eu não fazia ideia onde esse negócio ia nos levar. Então, quando você entra num país que tá em guerra há mais de 10 anos, gente, a juventude de uma criança dura 10 anos. As melhores memórias de uma criança dura 10 anos. E tem crianças lá que faz 10 anos que escuta explosão, que é normal faltar energia, que é normal faltar gasolina, que é normal faltar água. Então é muito difícil, muito. E é um país que ele não entra na lista de nada. É um país que, para vocês terem uma ideia, ele só concede visto para, acho que só tem duas nacionalidades que concedem visto para os sírios, que eu acho que é os Emirados Árabes, para homens acima de 40 anos. E eu acho que é só. Eu acho que nem a Rússia mais, porque acho que a Rússia concedia visto, mas eu acho que é só os Emirados Árabes. Então é um país que os caras não conseguem sair. Tipo, o cara não consegue. A gente tá aqui, a gente pode ir pra onde a gente quiser. A gente vive num país, entre trancos e barrancos, a gente vive num país muito maravilhoso. Então você imagina que você entra num país desse onde as pessoas não têm liberdade nenhuma, que tá em guerra, que passa dificuldade. E aí eu tenho a oportunidade de ser aceito para entrar nesse país, porque não é qualquer um que consegue entrar. A gente entrou, por exemplo, nós fomos os primeiros estrangeiros a entrar no país, porque foi bem na época da pandemia. E aí quando eu entrei pelo Líbano, né? Eu tava em Beirute, a gente foi de carro e atravessou. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu não tô acreditando. E aí era uma mistura de medo com felicidade, com conquista, assim, era uma mistura de muitos sentimentos. E aí lá eu vivi experiências assim muito surreais de gente que perdeu absolutamente tudo, cara. Eu conheci uma mulher que viu os terroristas. Eu fui para um vilarejo chamado Malula, que é um vilarejo que tem uma característica legal que eles falam aramaico, que é a língua extinta de Jesus Cristo, né? Uhum. E eles falam aramaico e tem aramaico nas escolinhas para as crianças aprenderem e tal. E os terroristas, eles entraram num convento de freiras, eles sequestraram todas as freiras, eles tocaram fogo em tudo, tocaram fogo em todas as casas. E eu conheci uma mulher, que foi a Malan, que ela pegou os dois filhos, pegou o passaporte e fugiu de casa achando que conseguiria voltar dias depois. E ela passou 2 anos fora de casa, sem conseguir ter contato com o marido. Então, foi um lugar que eu chorei muitas vezes, assim, praticamente todos os dias que eu tive lá eu chorei, porque era uma história que você, porra, meu irmão, muito foda, sabe? É uma realidade muito distante. Aí você, poxa, você pensa que você tem um projeto que consegue te possibilitar a encarar essas coisas e você consegue até ressignificar os problemas que você tem na vida, sem querer ser muito poético e muito piegas aqui, mas é verdade. De tipo, cara, eu não tenho problema na minha vida, bicho. Sei lá, meus problemas são muito efêmeros quando você vê que, por exemplo, a menina que me acompanhava na viagem, ela não tem nacionalidade, porque ela é filha de palestinos, então ela tem, na verdade, um documento de identificação que tem nacionalidade refugiada, Uhum. sabe? Cara, você não tem pátria. Uhum. O que nos define é a nossa cultura, a nossa pátria, quem nós somos. Eu sou brasileiro, eu sou nordestino, eu sou cearense, eu sou fortalezense. Ela, no documento dela, tem lá, sem pátria, refugiada, sabe? Aí você vê esse tipo de coisa. Teve um dia que a gente foi para um. No primeiro dia que a gente chegou, eles fizeram uma surpresa, elas foram muito bonitinhas. Eles fizeram uma surpresa pra gente. A gente foi convidado para um casamento. E eu tava no casamento e eles são muito lindos, assim, muito bonitos. Os homens são muito bonitos, as mulheres são muito bonitas, sabe? Um nariz grande, assim, uma harmonia do rosto muito bonita. E eu lá naquele casamento e o pessoal dançando, e as crianças e tal. Eu comecei a sentir, eu tô até arrepiado. Eu comecei a sentir um negócio muito ruim. Que eu falei, caramba, velho, essas pessoas não merecem isso. Aí eu me lembro que eu pedi pro Theo pra ir embora. Falei, cara, eu quero ir embora daqui. Porque eu comecei a me sentir mal, uma energia
ruim, eu olhando para aquelas pessoas felizes e eu comecei a imaginar a bomba caindo e o povo, aquela clássica cena daquela criança com o rosto todo sujo, sem entender, com mancha de sangue, sem entender o que estava acontecendo. Então, você olha aquilo ali e aí você fala, é uma mistura de agradecimento por você ser de onde você é, agradecimento por você viver o que você está vivendo e agradecimento por saber que aquilo ali é só uma experiência e que depois você vai voltar para casa. Então, velho, olha o que esse projeto tá me possibilitando viver, sabe? Esse projeto me possibilitou, por exemplo, a conhecer um dos árabes mais influentes do mundo, que hoje está à frente do projeto mais megalomaníaco de uma cidade / emirado / país, que é transformar Dubai, uma antiga vila de pescadores, como a cidade mais visitada do mundo, com a maior quantidade de habitantes do mundo, per capita, e eu conheci esse cara. E foi Vamos Descobrir que me possibilitou isso. E eu cheguei e sentei na mesa do cara, eu tava tomando um cafezinho com o cara. Um cara bilionário, conversando comigo como se eu fosse amigo. E hoje nós somos amigos. Eles, inclusive, me mandaram um e-mail, porque eles querem que eu participe de uma... Eles vão ter uma celebração lá na parte do turismo, e eles querem que eu participe. Me convidaram e tal. E eu não respondi ainda, porque eu vou ver se eles pagam a passagem assim aí pra nós. E aí você fala assim, caramba, velho, foi o Vamos Descobrir. Mês passado, eu tava na casa do cônsul-geral do Reino Unido no Brasil, Jonathan Nott. O cara fazendo uma celebração pra mim, pra me agradecer pelos serviços prestados pro governo do Reino Unido. Sabe? E aí você fala, cara, que loucura. A vida é uma montanha russa, meu irmão. Entendeu? Muito louco. Lucas, a gente está chegando ao fim do programa e eu tô bem feliz com esse episódio porque eu acho que nessa 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora... Uma hora nada, eu falo 1 hora muito, e né, meia. gente? Desculpa, tranquilo. tô olhando aqui até o horário. A gente tá deixando a Fabi louca, mas a gente tá... Eu queria só encerrar, viu, Fabi? pedir desculpa aí pra audiência, porque eu falo pra caramba. Mas vai ser editado, né? Não, tá tranquilo. Então eles não vão morrer mais. Não. Eles vão morrer durante quanto tempo? Dá certo, vai dar certo. Vai dar certo. Por favor, deixa porque só tem 1 hora. formatos diferentes, tem um formato que vai pra internet, tem um formato que vai pra TV, aí te dizer o tempo é difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui contar muito de como a tua vida é uma montanha russa, né? Como várias coisas aconteceram pra ti, e é legal porque ajuda muitas pessoas a te conhecerem. E porque por mais que tu tenha passado um grande tempo lá, 20% filmado 24 horas no Big Brother, eu acho que aqui muita gente conheceu histórias tuas que nem sabiam que existiam. Sim. Que o recorte lá do Big Brother não passou, que o recorte lá no Instagram que você mostra também não passou. E muito obrigado por ter vindo, tá bom? Não, eu fico muito feliz pelo convite. E aí eu vou. Esse convite vai ser. Esse agradecimento vai ser o agradecimento / jabá aqui, né? Se eu posso fazer. Se eu não puder, eu vou fazer rápido aqui, aí qualquer coisa a Fabi corta. Faço. Ei, Fabi, não corta não, por favor. Eu queria agradecer o convite de verdade, porque eu digo que se eu puder incentivar boas coisas nas pessoas de alguma maneira, eu vou estar feliz. E eu tento fazer isso muito no meu Instagram. Incentivar em que sentido? Por eu acreditar que a vida é um conjunto de muitas aleatoriedades, eu acredito que a gente tem que se expor a muitas situações diferentes para que um dia a gente seja contemplado pela sorte. Eu fui contemplado pela sorte. E eu escrevi um livro, né? E eu estou lançando esse livro agora, se Deus quiser, em março, que é justamente mostrar esse recorte da minha vida para que as pessoas que tiverem esse livro na mão, elas entendam que aquilo é um manual de um cara que entendeu que se ele pudesse se expor a situações diferentes, ele poderia viver algo realmente extraordinário. Então, eu consegui me colocar em um trajeto da minha vida que ele não aconteceria se eu tivesse simplesmente dito não à minha viagem, a primeira para ir para a China, e tivesse continuado ali na UFC, estudando e eventualmente conseguindo entrar num emprego, numa multinacional e tal. E aí veio o meu relacionamento e veio o maior presente da minha vida, que é a minha filha. Então, a mensagem que eu gosto de deixar toda vida que eu participo de conversas como essa é só: se exponha ao máximo de situações diferentes, por mais que você não saiba para onde isso vai te levar, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem muitos projetos que a gente deixa no papel por medo de arriscar, cara. E de fato a gente não tem ideia do que a vida guarda pra gente, e pode dar muito certo e pode dar muito errado. Aí é o fator sorte.
Eu conheci muitos modelos lindos e maravilhosos e tal, que nunca foram pra canto nenhum. Como conheci caras que eu achava normais e que fizeram campanhas da Louis Vuitton, Gucci, não sei o que, e ficaram muito famosos e ganharam muito dinheiro. Então a vida é isso, se expor ao máximo de situações diferentes, para que você possa um dia ser contemplado numa situação que você viva algo que você nunca imaginou que pudesse viver. Então, por exemplo, o Big Brother foi isso, foi um conjunto de coisas que eu decidi lá atrás. Então, em março, quando esse episódio for, comprei o meu livro, eu justamente quero deixar essa mensagem, que se você puder tentar se expor ao máximo de situações, faça, arrisque de fato muitas e muitas vezes. Obviamente que se você tiver numa situação que você não puder, às vezes com filhos e tudo, é um pouco diferente. Estou falando quando a idade te permite, porque você nunca sabe onde a vida pode te levar. Eu, há 2 anos, estava dentro de um país que está em zona de guerra, que é uma zona de guerra, vivendo coisas que eu nunca imaginei que fosse viver. Hoje eu posso dizer que eu vivo o maior sonho da minha vida, que é eu ter um programa de viagens. Eu pago as minhas contas com isso, cara. E é o maior sonho que eu poderia realizar. Isso porque lá, 12 anos atrás, eu tomei uma decisão. Eu vou largar isso aqui, vou viver isso aqui. E se der errado, eu volto e a vida continua. Então é isso. Obrigado. Show de bola, Legal. Tamo junto. Obrigada, Desculpa por eu falar Lucas. tanto. Não, doido. Não, é é isso, ótimo. é Aqui ótimo. a gente gosta de convidado que fala muito Que fala mesmo. muito. Nossa senhora, eu falo muito. E a você que está nos assistindo, saiba que toda semana tem alguém aqui, um nordestino que nem tu, compartilhando histórias que vão te surpreender, tá Vai bom? melhorando, né? Vai melhorando, vai melhorando. gente. A gente vai... Pode olhar ali. Vai melhorando, gente. Eles Ali, conseguem. ó. Ali, tá. Vai melhorando, viu, gente? Assim, a ideia deles é começar com o convidado fuleiragem, aí vai melhorando, aí vai melhorando. Eles prometem que o próximo vai ser um caba legal. Não tem ninguém fuleiragem aqui, não. Só pessoa massa. É. Valeu, gente. Até Tchau. a próxima semana.